Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Quem fala com vocês é a professora de matemática, a professora Graziela Pacheco, e já quero dizer que estou morrendo de saudade de vocês. Enquanto as nossas aulas, elas permanecem, online, então enquanto não retorno às aulas presenciais, nós iremos nos encontrar pelo mundo virtual. Para que isso aconteça, então, de uma forma prazerosa, estou aqui gravando para vocês uma aula explicativa. Vamos lá, então? Pegue o seu material e vamos iniciar, então, com equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau. Antes de entrar exatamente em equação do primeiro grau, a professora quer relembrar-los alguns pontos importantes. Vocês lembram que nos módulos anteriores nós aprendemos sobre monômios, polinômios, valores numéricos, grau de um polinômio. Então, tudo isso vai nos ajudar agora nesse conteúdo de equação de primeiro grau. Por quê? Olha só, nós tivemos aí a introdução à álgebra, onde começamos a trabalhar não mais só com números, mas com letras dentro da matemática também. E a prof explicou para vocês que as letras dentro da matemática, elas simbolizam ali, elas representam um valor numérico ali, um valor que nós não conhecemos ainda. Quando a gente tem algum problema para resolver e nesse problema tem algum valor que ainda não conhecemos, que temos que descobrir, nós podemos usar as letras no lugar desse valor, certo? Então, nós chamamos essas letras de incógnitas, porque elas são um valor desconhecido. É uma incógnita, vamos ter que descobrir o valor. Também outra forma que nós podemos chamá-los é de variável, porque dependendo de como for a nossa equação, ela pode variar um valor ou outro, ok? Outro ponto importante, vamos pegar esse próprio exemplo que tem aqui, certo? Então, vamos lá. Olha só. Esse exemplo que eu tenho aqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui x mais 3 igual a 5. Olha só, quando eu tenho uma expressão, e eu tenho aqui na expressão um sinal de igualdade, o que acontece com esse sinal de igualdade? Deixa a professora apagar aqui e trocar a cor da caneta aqui para vocês. Então, olha só. Quando a gente tem aqui um sinal de igualdade, nós dizemos que temos uma equação. Então, numa equação, sempre vai estar aqui o sinal da igualdade. Se não tivesse sinal da igualdade, professora, se tivesse assim, a x mais 3. Aqui a gente tem uma expressão algébrica. Para ser uma equação, a gente tem que igualar ela, certo? Professora, mas aí eu vou igualar o quê? Quando eu não tenho o sinal de igualdade, eu vou igualar a zero, certo? Isso aqui é uma equação, ok? Então, assim, a equação, ela sempre vai ter a representação ali de um sinal de igualdade. Para que a gente possa aí resolver, então, vamos lá se atentar a alguns pontos importantes. Eu já sei que o meu x é a minha incógnita. Agora, para resolver aqui essa equação, eu resolvendo ela, eu vou ter que isolar esse meu x, porque é o resultado que eu quero achar. É o valor desconhecido que eu tenho que encontrar. Então, quando eu faço isso, eu faço o quê? Eu vou deixar o meu x aqui sozinho, vocês estão vendo que ele está aqui, ó. Eu deixei ele sozinho. Vou colocar o meu sinal de igualdade, o meu 5 que já está do outro lado do sinal da igualdade permanece. E agora o que acontece? Como eu deixei ele sozinho, olha quem é que estava na companhia dele. Era o meu mais 3.
para eu poder deixar ele sozinho, eu tenho que tirar esse mais 3 daqui. Como é que eu faço para tirar o mais 3 dali? Eu tenho duas formas que eu posso pensar, ok? Vamos pensar de uma forma, da primeira forma, do seguinte. Olha só, quando eu tenho um número, isso aqui é um número, tá? Eu ainda não sei que número que vai ser o meu x, mas eu sei que a soma desses dois números vai ser igual a 5, certo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos pensar que esse meu sinal de igualdade aqui, ó, é uma balança. Então, eu tenho uma balança, onde o meu sinal da igualdade aqui é o meu centro da balança. Digamos que seja uma balança assim. Deixa a prof tentar desenhar aqui para vocês. Não reparem que a prof não é muito boa nessa parte aqui de desenho. Deixa eu pensar como é que eu poderia desenhar uma balança. Ixi, não tá muito bonito, não. Digamos que aqui é a balança, essa aqui é a parte central da balança, então isso aqui vai ser meu sinal da igualdade, certo? E aqui eu tenho o prato para colocar uns valores aqui, e aqui eu tenho outro prato para colocar outros valores. Olha só, nesse prato aqui eu tenho o meu x mais 3. E aqui eu tenho o meu 5. Então, eu tenho aqui nessa balança que esse valor junto aqui vai dar o valor de 5, porque eles estão em um equilíbrio. Então, o meu sinal de igualdade vai dar esse equilíbrio. Para que eu possa deixar o meu x sozinho aqui, com peso, eu tenho que tirar esse 3 daqui, né? Para eu poder tirar esse 3 daqui, qual que é o valor que eu tenho que adicionar à balança aqui para que esse 3 aqui, esse mais 3, ele desapareça e o x fique sozinho? Vocês concordam comigo que é o menos 3? Porque, olha só, se eu colocar o menos 3 nessa balança, o mais 3 com menos 3 vai me dar 0. Concordo? Se eu tenho 3 e tirar 3, vai ficar 0. Só que tem uma coisa, eu não posso adicionar menos 3 aqui, que vai dar um desequilíbrio para esse lado da balança. Para que ele mantenha o meu valor original dessa equação, eu sou obrigada a adicionar a mesma coisa que eu adicionar aqui, desse lado, eu vou ter que adicionar desse outro lado aqui, para que ele possa manter o equilíbrio, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer agora isso aqui na minha equação. Então, quando eu adicionar aqui o menos 3 e eu adicionar menos 3 aqui, agora eu vou resolver. Vou resolver tudo isso aqui e vou resolver tudo isso aqui, tá? Então, aqui, mais 3 e menos 3, se eu tenho mais 3, tiro menos 3, vai ficar 0. Então, vai ficar x mais 0 é x, porque 0 é um valor nulo, não tem, né, peso. E 5 menos 3 vai me dar 2. Olha só, cheguei ao mesmo resultado. Esse daqui é o mesmo resultado que está lá, certo? Então, essa é uma forma que a gente pode pensar. Outra forma, então, que a gente pode pensar, deixa eu apagar isso aqui. E eu vou usar aqui esse cantinho. Olha só. Outra forma que eu posso pensar, deixa eu pegar uma outra cor aqui de caneta. Eu tenho que isolar o meu x, certo? Então, olha só, eu tenho o meu x aqui, mais 3. Eu quero deixar o meu x de quarentena isolado, então, eu vou deixar ele sozinho. O 5, ele vai estar aqui desse outro lado. Vamos pensar que o sinal de igualdade, ele é uma ponte, tá? Ele é uma ponte, e para que eu possa deixar o meu x sozinho aqui, ó, eu tenho esse número aqui todo, mais 3, que eu tenho que tirar ele dali. Para tirar ele dali, eu tenho que passar ele pro outro lado. Então, eu vou passar ele lá pro outro lado. Quando eu fizer isso, ele vai passar pela ponte.
Então, quando ele passa pela ponte, ele sofre uma transformação, digamos. Então, ele vai trocar de operação. Se lá do outro lado ele era positivo, agora que é a operação da adição, agora ele vai ficar negativo, operação da subtração, que é a operação contrária. Então, eu vou dizer que eu tenho aqui o 5 positivo menos o 3. Eu tenho x igual a 2. Então, tem essas duas formas que eu posso pensar, ok? O que mais que nós temos aqui que dá uma certa importância? Então, que o resultado do meu valor, deixa eu pegar aqui, olha só, eu vou ter, então, que o resultado do meu valor vai ser a raiz. Então, a raiz dessa equação é 2, que é o resultado. E eu tenho aqui que o meu x é a minha incógnita, é o valor que eu quero descobrir. E o valor que eu quero descobrir, então, vai ser a minha raiz, certo? Olha só, a gente acabou de falar que as letras, elas nos ajudam a resolver alguns problemas. Então, vamos ver aí um exemplo de problema com equação do primeiro grau? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um probleminha bem simples, bem prático, tá? Esse aqui, você talvez não precisasse nem montar a equação. Você só lendo o problema, você já conseguiria resolver assim, mentalmente, porque é muito simples. Só que vai ter alguns problemas que a gente vai ter que montar a equação, porque eles complicam um pouquinho mais, tá? Esse aqui a gente vai montar para a gente aprender juntos. Vamos lá? Ó, eu tenho aqui um número. Eu sei quem é esse número? Não, o problema não está dizendo, ele está dizendo um número. Então, um número mais 8 unidades é igual a 20 unidades. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, que eu tenho um número que eu não sei que número que é. Eu posso dizer que é x? Posso. Eu posso dizer que é y? Eu posso. Eu vou usar x aqui porque eu já usei x aqui no exemplo, tá? Mas podia ser qualquer letra. Mais, olha aqui, eu tenho mais, é uma adição, 8 unidades, ele vai ser igual a 20. Já montei aqui a minha equação. Na linguagem matemática, a gente fala, então, que x mais 8 é igual a 20, onde x é o valor desconhecido do problema, é a minha incógnita. Para resolver, a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolveu o anterior. Então, eu vou isolar o x, vou colocar o quê? O 20 que está desse lado, eu vou permanecer. E aí, o meu 8 que estava desse lado aqui, ó, mais 8, ele vai passar para o outro lado do sinal da igualdade. Quando ele fizer isso, ele vai mudar ali, trocar de operação. Se a operação é mais, vai ficar menos. Então, eu tenho que x é igual a 12. Professora, mas isso só acontece com as operações de adição e subtração? Não. Acontece com outras operações também. Por exemplo, se eu tivesse aqui x... eu vou colocar o 2 na frente do x, tá? 2x igual a 20. Olha só, a gente aprendeu no módulo anterior que quando eu tenho um número junto com uma letra, junto com uma incógnita, com uma variável, ele não tiver nenhum sinal aqui de operação, sempre vai ser a operação de multiplicação, tá? Ela vai estar aqui escondidinha, então, opa! Ele não quer fazer o pontinho, só, peraí. Tá, vai ter um ponto aqui que é o ponto da multiplicação, tá, meus amores? Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes o x. Se eu for isolar aqui o meu x, olha só, eu vou repetir o que está do lado de cá. Se eu for isolar o meu x aqui, o meu 2, ele está aqui, ele tem que passar para o outro lado, ele vai trocar de operação. Que operação que ele está fazendo com o x? Ele está fazendo a operação de multiplicação. Então, quando ele passar para o outro lado, ele vai trocar de operação. Qual que é a operação contrária à multiplicação?
é a divisão. Então, eu vou dividir aqui por 2. O meu x vai ser igual a 10. Posso fazer a prova real, professora? É claro? Vamos fazer a prova real desse aqui. 2 vezes 10, 20. Aqui, vamos fazer a prova real desse anterior. 12 mais 8 é 20. Então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Esse conceito é bem básico, tá? Através desse conceito, vocês já vão conseguir, então, resolver as atividades aí do seu material, atividade 1 e atividade 2. Resolva no seu caderno, para quem está fazendo no sistema. Para quem está pegando atividade impressa, faça na atividade e entregue na escola. Para quem está fazendo de outra forma, ou pelo sistema, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, da forma que tem combinado com a escola, faça no seu caderno, tire uma foto bem focada da atividade resolvida e envie como resposta para o seu professor, certo? Qualquer dúvida, a professora está aí disponível no sistema aí, através das mensagens, pode mandar uma mensagem para tirar sua dúvida. Eu espero que vocês aí tenham bons estudos, fiquem com bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima atividade então. Um abraço!